18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Eu e você e a Karine Leão. Aqui em 100,7, né, Karine? Vamos ver com mais uma edição do 18 horas, certinho? Certinho, Carlão. Tamo junto. Oi, gente. Boa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E aquele salve especial pra galera que nos acompanha ao vivo em cores. Lá pelo Instagram, no @18horasnews. Boa noite, gente. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Crise na segurança pública do Amazonas. Criminosos fazem arrastão numa escola do estado. Presidente Bolsonaro reduz em 10% o imposto de importação sem excluir a Zona Franca de Manaus. Relatório final da CPI da Amazonas Energia é entregue na Assembleia Legislativa. Agora 6 horas e 1 minuto, essas e outras notícias você confere a partir de agora, hein? Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022 e nós estamos começando aqui no Melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas pra você, hein? 18 horas. Bom, abrimos o programa de hoje falando sobre a crise na segurança pública do estado do Amazonas. Escuta mais esse absurdo, olha só, hein? Hoje de manhã, a Escola Estadual João de Souza Lima, na Cidade Nova, foi alvo de um arrastão. Sim, um arrastão. Imagina um arrastão no meio do colégio. A que ponto chegou a falta de gestão desse governo? Um lugar que deveria ser seguro para os estudantes e para todos os professores e profissionais que atuam na educação lá no colégio, agora é alvo fácil aí da criminalidade dentro do colégio, Karine. Carlão, foi durante o horário de aula. Carlão, imagina a situação. Todos os professores, os alunos do colégio, todo mundo trabalhando ali normalmente. Tinha aluno na quadra, aluno nas salas. Imagina o desespero dessas pessoas dentro de uma unidade de responsabilidade do governo do estado. Imagina, as aulas foram suspensas porque os ladrões, os bandidos, levaram os fios elétricos da escola, que hoje à tarde não teve aula. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o professor Jamison Maia. Ele é do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus. Muito boa noite, professor. Obrigada por nos atender hoje aqui no 18 horas. Então, o senhor estava na escola no momento do arrastão. Conta pra gente como é que foi. Boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos os ouvintes, ao programa. Sou o professor Jamison, da Rede Estadual de Educação e Municipal de Manaus. Não sou lotado na escola no turno da manhã, mas sou lotado no turno da tarde, então eu não estava quando foi ocorrido, mas as informações que nós temos é que os meliantes tentaram fazer essa invasão, né, da escola, pulando o muro, e a professora que estava na quadra lá, que fica ao fundo da escola, que é fundo com uma reserva, que é aquela reserva Soma Uma, não sei se vocês conhecem, essa reserva ali na Cidade Nova, e dentro dessa reserva eles já estão se acostumando a pular o muro para furtarem fios, para furtarem computadores da escola, para furtarem televisão, e a gente não vê uma providência das entidades públicas referente a melhorar a questão da segurança na nossa escola. Hoje foi um terror. Imagina esses alunos que estavam na quadra sendo ameaçados ali, uma invasão, e a professora, ela foi rapidamente hábil, em tempo hábil, ela pegou os alunos e correu, e os militantes acabaram fugindo. Então foi uma... Agora, professor, são alunos nessa hora na quadra, são alunos de que idade mais ou menos? São alunos mais ou menos na faixa etária de 12 anos. Crianças. Nossa. E não tinha segurança, professor, né? O governo no Amazonas não mantém segurança nas escolas, porque teria que ter, né? Você tem que ter algum tipo de segurança ali, né? Tem que ter, ou não tem? A escola ali, Estadual João de Souza Lima, uma escola antiga, uma estrutura grande ali. Nós
Só temos um agente de portaria, que não é necessariamente um segurança, né? Ele fica ali na portaria, que é bem distante da onde os meliantes são acostumados a invadir a escola para furtar o que tem dentro da escola. Hoje foi bem terrível o que aconteceu. Nós já tivemos 9 ocorrências policiais registradas, boletim de ocorrência registrado de furtos na escola. Já furtaram notebook, já furtaram fiação, já furtaram comida, merenda escolar. Estão furtando a merenda escolar dos nossos alunos. E a gente não sabe para onde é que... dizem que há um retorno desses AGP, porque assim, nós temos apenas AGP durante o dia. À noite a escola fica vazia, sem segurança alguma. Agora imagina, em 4 meses de ano letivos, nós temos 10 ocorrências de furto na escola. Uma coisa complicada. Pois é, como é que ficam os alunos? Nessa ocorrência de hoje, eles só passaram pela quadra da escola ou eles chegaram a levar alguma coisa de professores, de agentes que estavam lá no momento? Graças a Deus não houve, assim, não chegaram a pegar nada dos alunos, né? A direção da escola disse que acha que eles foram... Olha só, nós fomos alvo ontem à noite, eles cortaram o fio, levaram uma parte do fio e ficou uma parte do fio lá na escola. A direção acha que eles foram atrás desse fio. Aí eu não sei realmente o que aconteceu, mas eles tentaram invadir novamente a escola. E não é só lá não, a escola Ruth Preste também tá com problema lá. Teve roubo de fiação, teve roubo de material da sala de administração, notebook, impressora, caixa de som, fiação da cozinha, né? Estou recebendo aqui algumas informações, olha, roubando até as colheres, os talheres da cozinha. Então eles fazem o que querem à noite porque não tem segurança alguma. O governo paga milhões para esses agentes de portaria, aliás, eles não têm culpa, para a empresa, né, que presta serviço, mas não tem um retorno efetivo. No contrato há que eles devolvam tudo que foi furtado, mas na prática a gente não está vendo essa devolução, por exemplo, na escola ao qual eu trabalho, o Dom João de Souza Lima. Até agora não devolveram os computadores, os materiais que foram furtados. Professor, projetor, nós estamos sem projetor de imagem, no data show, que é importante. Hoje a tecnologia, né, a gente usa bastante. Professor, data show na escola. Como é que está a situação agora lá na escola? Sabemos que hoje à tarde não teve aula. O senhor sabe como vai ser amanhã? A Secretaria Estadual de Educação falou alguma coisa? Tem alguma informação sobre a situação da escola? A informação hoje, devido a essa denúncia que nós fizemos pela manhã, o dia todo fazendo denúncia na imprensa, é que agora à tarde liberaram os alunos porque iam fazer essa manutenção elétrica. Logo após houve uma outra informação que a subsecretária esteve presente no planejamento e a coordenação distrital esteve na escola e que irão ter que liberar os alunos a semana toda porque a escola está sem esses materiais básicos para trabalhar com o aluno porque foi furtado. Porque não tem segurança, né, professor? Isso, porque não tem segurança. Vamos passar a semana todinha sem aula devido a essa situação. Como é que o senhor avalia essa situação da segurança pública, o senhor que é professor, o senhor que está dentro das salas de aula? Como é que o senhor avalia essa gestão na segurança pública? Olha, infelizmente aqui no estado do Amazonas, eu avalio que já foi até feito algumas reportagens, né, referente a, inclusive na rádio de vocês, em relação aos índices alarmantes em relação à segurança pública do estado do Amazonas. O estado do Amazonas encontra-se abandonado referente à questão da segurança. A gente não pode ir para uma parada de ônibus, pegar o ônibus, porque a gente se sente ameaçado com medo
medo de ser assaltado, a criminalidade, a bandidagem está solta por aí. Imagina a gente dentro da escola, 10 assaltos durante 4 meses. É um absurdo e a gente não está mais aguentando, a gente não vê efetivamente uma política pública para o estado do Amazonas, e agora isso está respingando dentro das escolas. Professora, o senhor acabou de falar aí, mas eu gostaria que o senhor desse mais alguns detalhes. As pessoas que estão trabalhando lá, os alunos, com essa situação toda, como eles estão se sentindo? Em segurança? O que eles esperam? E quando as aulas vão voltar lá nessa escola? Tem uma previsão já disso? Porque essa semana já não vai ter, né? Vai ter aula remota. Sim. Né? Informação que já colocaram aqui nos grupos do WhatsApp da escola, que as aulas dessa semana serão remotas. Sim. E, pelo que eu entendi, irá voltar na segunda-feira. Ok. Os alunos, é claro que se sentem ameaçados, né? Amedrontados. Inclusive a professora, a gente tentou de ligar aqui para ela para ver como é que ela estava. Porque é preocupante, para saber a professora que estava com os alunos na quadra, para saber mais detalhes ocorridos, para até falar aqui com vocês. Ela estava com a pressão alta, estava com dor de cabeça, não poderia falar naquele momento devido a essa ocorrência que aconteceu pela manhã. Então a situação é grave. Abala, né? Que está acontecendo. Claro. Professor, o senhor tem notícias, informação de quantas pessoas eram nesse arrastão dessa professora que estava na quadra? Duas pessoas. Entendi. Eram 2 pessoas. Mas já ocorreu situações que de fato entraram na escola com escopeta, levaram celulares, é terrível. Esse ano, professor? Essa ação? Não, esse ano não. Esse ano não, já foi em anos anteriores. Certo. Isso é mais só que esse ano está voltando de novo a criminalidade pesado em torno da escola. Tá ok. A Secretaria de Educação mandou alguma nota ou a Secretaria de Segurança Pública? Não, nós não temos nenhuma nota. A informação que eu tenho aqui é que a secretária de gestão passou na escola à tarde, reuniu com a equipe gestora da escola e vai tomar algumas providências aqui referente a essa questão, como o levantamento do muro da escola. Então são algumas medidas paliativas, né? E eles estão dizendo que vão levantar o muro, agora disseram que vão reforçar a questão da segurança no entorno da escola, né? Colocar policiais no entorno da escola. A gente só espera que isso realmente seja de forma efetiva e contínua. Não de forma não só paliativa, verdade. Se aconteceu aqui, pode ficar uma semana, ficar 2, aí vai embora. Esperamos isso aí que já sim, aconteceu no passado. A gente já passou por essa situação. Isso não é a primeira vez que acontece na escola. Ok. É exatamente o que aconteceu há 2, 3 anos atrás, está acontecendo tudo de novo. Então a gente espera que seja de forma efetiva essa segurança contínua, não só na Escola Estadual de Dom João de Souza Lima, mas em todas as escolas públicas do estado do Amazonas. Ok, professor. Valeu, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje sobre esse assunto. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o professor Jamison Maia, do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus. 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, claro, hein? Sem investimento não se faz segurança pública de jeito nenhum, né? É simples. E não somos nós que estamos falando isso. Este é o posicionamento dos especialistas em segurança pública que já entrevistamos aqui no 18 horas, inclusive. É preciso ter investimento, é óbvio, mas principalmente gestão, vontade política para resolver a crise na segurança pública aqui no estado do Amazonas, Karine. Exatamente, Carlão. A falta de gestão é um outro ponto aí que os especialistas cobram, porque sabemos que o estado do Amazonas é rico. O Amazonas é rico. Vamos aos números. A arrecadação de impostos pelo governo em abril deste ano foi de 1,832 bilhões de reais. Gente, o valor é maior, 271 milhões de reais.
a mais do que o arrecadado no mesmo período do ano passado. Ou seja, tem dinheiro de sobra. Temos aí 271 milhões de reais sobrando, a mais do que arrecadado no ano passado, gente. Estamos saindo de uma pandemia, estamos em crise econômica. O estado do Amazonas vai muito bem, obrigada, pelo menos em arrecadação de impostos. Ou seja, tem dinheiro sim para tratar a segurança pública com seriedade, só não tem vontade política. Karime, se tem tanto dinheiro, a pergunta é sobrando, inclusive, por que o governo fica sem investir nos benefícios aí que a população precisa, não é isso? Digo nas áreas de saúde e na educação, segurança, entre tantas aí. A gestão que está sendo cobrada na justiça por várias categorias, o pagamento dos direitos trabalhistas. Então, o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo? Para onde está indo esse dinheiro, Carlão? Porque a gente já entrevistou aqui representantes da saúde, da educação e da segurança pública. E são unânimes, cobrando tanto o pagamento de direitos trabalhistas quanto um diálogo com o governo. Sabe, uma reunião, uma conversa, pelo menos uma conversa com essas categorias. Esta gestão não tem diálogo com essas categorias. Gente, eu estou falando de saúde, educação e segurança pública. São pilares de uma sociedade. Eles sempre afirmam aqui no 18 Horas que esta é a pior gestão do estado do Amazonas. Não para por aí, as denúncias só aumentam, o que é pior, né? Escuta mais essa, o Ministério Público do Estado vai investigar as denúncias de precariedade em 2 grandes hospitais do governo do Amazonas. Exato, Carlão, as denúncias incluem dificuldades para marcar consultas no pronto-socorro João Lúcio, além da demora e dificuldade na marcação de consultas para os pacientes em tratamento na Fundação de Medicina Tropical. Também vão ser investigados falta de medicamentos, pacientes nos corredores, macas sem colchão e pacientes mantidos por 12 horas sem alimentação, hein? As informações com a Diné Araújo. A abertura dos atos administrativos foi determinada pela promotora de justiça Luissandra Xícharo de Menezes, da especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública. O objetivo é apurar denúncias de precariedade no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e na demora e dificuldades na marcação de consultas para os pacientes em tratamento na Fundação de Medicina Tropical. Na portaria de aditamento 0036, a promotora também pede investigação de denúncias de insalubridade nas instalações do setor de faturamento do Hospital João Lúcio. A promotora pede ainda que sejam apuradas as denúncias de falta de estoque de medicamentos e de materiais básicos como soro, presença de pacientes nos corredores, macas sem colchão, pacientes mantidos por 12 horas sem alimentação e pacientes sem direito a ter um acompanhante. O abandono desses hospitais por parte do governo do estado foi tema do discurso de hoje do deputado estadual Wilker Barreto. Na tribuna da Casa Legislativa, o parlamentar líder da oposição repudiou o descaso com a saúde no Amazonas. A minha fala hoje da tribuna da Assembleia foi muito clara. O Wilson não gosta da saúde do Amazonas, porque ele está agora mexendo com asfalto, com ônibus, com festa, mas a saúde do Amazonas continua em colapso. Isso é muito grave. Nós temos o João Lúcio praticamente colapsado. Entra agora o Hospital de Medicina Tropical. Então, estou cobrando audiência essa semana com o secretário de Saúde. O mesmo precisa dar explicações. O porquê que enfermeiras estão em atraso. O porquê que não se paga R$100 de vale alimentação para os técnicos de enfermagem efetivos. Então, a saúde do Amazonas é um caso de polícia. O Wilson está matando o nosso povo. Melhor dizendo, continua matando mesmo depois da pandemia. O 18 Horas perguntou ao governo do estado e à Secretaria de Saúde do Amazonas o que eles tinham a dizer sobre as denúncias de abandono dos hospitais investigados pelo Ministério Público. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Diné Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
Tribunal de Justiça do Amazonas aceitou o pedido do Ministério Público do Estado que garante a trafegabilidade da AM010. A medida veio depois de reclamações do deputado estadual Demilson Chagas e de vídeos que circularam aí na internet mostrando veículos atolando na rodovia. Carlão, e várias matérias que a gente fez aqui, reportagens, as pessoas denunciando, falando aqui no 18 horas. Carlão, na justificativa, o juiz Saulo Góes Pinto, que aceitou o pedido, classificou a situação da rodovia como vergonhosa. E o repórter Héctor Silva traz mais detalhes pra gente. O juiz da primeira vara da comarca de Itacoatiara, Saulo Góes Pinto, deferiu o pedido do Ministério Público do Estado e determinou que o Estado do Amazonas realize imediatamente medidas paliativas que garantam o tráfego nos trechos mais afetados da AM010, bem como a adoção de medidas necessárias para comprovar a efetividade do projeto de recapeamento e duplicação da via. A pena ao governo do Amazonas, caso descumpra a ordem judicial, está no valor de R$1 milhão. O Estado deve comprovar a efetividade das atividades no prazo de 10 dias. O deputado estadual Demilson Chagas, do Republicanos, que vem denunciando a situação desde maio do ano passado, reclamou sobre a demora na decisão. Pelo amor de Deus, só olhar as redes sociais, os blogs, todo mundo noticiava a precariedade antes desse consórcio entrar. O consórcio entrou e começou a tampar buraco. O consórcio começou a tampar buraco. Tem alguma coisa errada, entendeu? Quem perdeu com isso foi quem morreu. Quem perdeu com isso foi Itacoatiara. Quem perdeu com isso foi o desenvolvimento. Houve um atraso. A reportagem do 18 Horas procurou o governo do Amazonas por meio da sua assessoria de imprensa, questionando se o Estado irá cumprir a decisão judicial. Até o fechamento dessa reportagem, eles não responderam o questionamento. Héctor Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o presidente Bolsonaro ataca no Supremo Tribunal Federal um dos principais fatores da existência da Zona Franca de Manaus, a grande distância de outros centros industriais. Pois é, depois da redução do IPI, Bolsonaro agora reduziu em 10% o imposto de importação, que já tinha recebido aí um corte de 20% no ano passado, sem excluir os produtos aqui do Amazonas. Karime, esses novos ataques aí contra o Amazonas vêm na mesma semana em que o presidente da República pretende vir a Manaus fazer campanha política e pedir votos dos amazonenses no evento evangélico Marcha para Jesus. Isso é no próximo sábado agora, hein? E a reportagem é de Odineia Araújo. Definitivamente não há como explicar o desejo do presidente Jair Bolsonaro em destruir o Amazonas, estado onde ele obteve quase 70% dos votos na eleição passada. Desde que assumiu a presidência da República em 2019, Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalham para acabar com a Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca emprega 80% dos trabalhadores do estado, além de manter a Universidade do Amazonas. Em 2021, durante a CPI da pandemia da Covid no Senado, presidida pelo senador do Amazonas, Omar Aziz, que trouxe à tona várias denúncias de má gestão de Bolsonaro na pandemia, o presidente da República ameaçou acabar com a Zona Franca de Manaus em uma de suas lives. Zona Franca de Manaus, imagine Manaus sem a Zona Franca. Ô senador Aziz, você que fala tanto aí, né, na CPI, senador Eduardo Braga, imagine aí o estado ou Manaus sem a Zona Franca de Manaus. E a ameaça de Bolsonaro em acabar com o polo industrial tem se cumprido. Quem não lembra a guerra do IPI, imposto sobre produtos industrializados, que Bolsonaro baixou para 35%, sem retirar da lista os produtos da Zona Franca, que até então eram isentos. Por causa disso, empresários, políticos e o governo do estado entraram com ação no Supremo Tribunal Federal para que a Zona Franca ficasse de fora das medidas de Bolsonaro.
Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações, concedeu liminar em favor do Amazonas, suspendendo os efeitos dos decretos sobre os produtos locais. O presidente Bolsonaro recorreu dessa decisão através da AGU, Advocacia Geral da União. Em agravo regimental apresentado contra a decisão do ministro do STF, o governo federal usou como justificativa a distância do Amazonas, que para ele não mais se apresenta como um fator capaz de inibir o desenvolvimento econômico-social da região. O artigo 1º do Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, que criou o modelo econômico que sustenta o Amazonas, diz que a Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, devido a fatores locais e da grande distância que se encontram os centros consumidores de seus produtos. Mas no recurso de Bolsonaro contra a Zona Franca não valem mais os argumentos relativos às dificuldades de logística e distância, até porque, para ele, a realidade contemporânea não é mais essa, tendo em vista a evolução da tecnologia de transportes e de logística. Para o deputado estadual Serafim Corrêa, a petição da AGU é um absurdo, principalmente ao argumentar que as dificuldades de logísticas do Amazonas não justificam o tratamento diferenciado às indústrias locais. Eu creio que o advogado-geral da União faltou à aula de geografia, porque ele ressaltou que a grande distância não mais se apresenta como um fator capaz de inibir o desenvolvimento econômico e social da região. Ou seja, ele está querendo dizer que o fato de nós estarmos a 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros dos grandes mercados consumidores, sem ter linhas regulares de navio, com transporte rodofluvial, sai de balsa daqui até Porto Velho ou Belém, lá tem uma descarga, joga em cima de uma carreta, vai pela estrada, demora 13 dias para chegar até o mercado consumidor, que isso não é uma diferença? Claro que é. Quem está localizado em São Paulo leva uma vantagem enorme. O recurso do presidente contra o Amazonas já não surpreendeu os empresários locais, de acordo com o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco. Primeiro já era esperado, né, a AGU se manifestar em alinhamento com o governo federal. Estamos trabalhando, o governo do estado está trabalhando, a Procuradoria Geral está preparada para poder se posicionar junto ao Supremo e vamos acompanhar se desenrolar dentro do Supremo agora. Além do recurso, após reduzir em 35% o IPI, retirando a competitividade do Amazonas, o presidente Bolsonaro agora reduziu em 10% o imposto de importação, sob o pretexto de reduzir o preço dos produtos ao consumidor final, o mesmo argumento quando reduziu o IPI, mas que até agora não surtiu efeito. Com isso, a redução do imposto de importação foi para 30%, já que em 2021, Bolsonaro já havia feito corte de 20%, também sem excluir o Amazonas. Às 18 horas, o presidente do CIAN, Wilson Périco, explicou que a redução do imposto foi horizontal e, com isso, praticamente todos os produtos da Zona Franca foram afetados. E em meio a todas essas tentativas de acabar com a economia do Amazonas, o presidente Bolsonaro está sendo aguardado aqui em Manaus nesse sábado, no evento evangélico Marcha para Jesus, no Sambódromo, onde vem fazer campanha política e pedir votos dos amazonenses. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E continuamos com os assuntos de Brasília. Vamos conversar agora com o jornalista Carlos Eduardo Matos, o nosso correspondente na terrinha, na capital federal. Cadu, boa noite. O que temos de bastidor sobre a saída do deputado federal Marcelo Ramos da vice-presidência da Câmara, nessa queda de braço aí com o presidente Bolsonaro? Boa noite, Cadu. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. O assunto de hoje, nos bastidores da Câmara, Karine, é a saída de Marcelo Ramos da vice-presidência, que foi uma saída abrupta, de ordem do presidente Arthur Lira e a pedido do presidente Jair Bolsonaro, que transformou a Zona Franca de Manaus em mais um palanque político. Esse movimento, Karine, que tem origem lá no Palácio do Planalto, saiu do mesmo grupo técnico, digamos assim, que idealizou o perdão constitucional ao deputado Daniel Silveira e que também entrou com
com ação no STF contra o ministro Alexandre de Moraes. Esse grupo observou, Karime, que a saída de Marcelo Ramos da mesa diretora da Câmara faz parte de um caminho estratégico das eleições. Afinal, Marcelo Ramos fazia parte da sucessão presidencial, ou seja, na ausência de Bolsonaro, Marcelo seria o sucessor, já que o vice-presidente general Mourão vai se afastar para disputar a campanha política. E Arthur Lira está proibido de assumir a presidência porque ele é réu em processos no STF. Então foi esse o movimento das pedras nesse jogo de xadrez. O deputado Marcelo, que está ciente de todo esse contexto, já esvaziou a sala da vice-presidência hoje de manhã e voltou para o gabinete dele, que fica no 8º andar do anexo 4 da Câmara. Ele passou o dia despachando de lá, conversando com aliados, e a esses interlocutores ele disse que não vai recorrer da decisão e nem vai promover nenhuma batalha judicial. Até porque isso pode ter um efeito político positivo na campanha dele à reeleição. Vamos ouvir o que disse o deputado Marcelo Ramos. Também quero dizer que é extremamente sensível do ponto de vista democrático quando o presidente da República, numa live, pede a destituição do vice-presidente da Câmara e encontra na presidência alguém capaz de cumprir essa ordem. Mas quero, por fim, dizer que não serei eu a expor a casa e desgastar a casa mais ainda. Não farei disso uma guerra, porque as minhas energias continuarão sendo utilizadas para defender a Zona Franca de Manaus, para defender os brasileiros, os 19 milhões de brasileiros que passam fome, os 13 milhões de brasileiros desempregados, a inflação que descontrola o preço do gás de cozinha, o preço da energia, o preço da gasolina. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Marcelo Ramos, agora ex-vice-presidente da Câmara. Cadu. Karime, amanhã tem eleição interna da Câmara para eleger o novo vice-presidente, além do segundo e do terceiro secretários. Quem vai ocupar a vaga de Marcelo Ramos é um parlamentar do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. E hoje o partido decidiu que o candidato do grupo, vai ser o deputado Lincoln Portela, do estado de Minas Gerais. Ele que é da Igreja Evangélica. Ele venceu adversários como Carla Zambelli, Major Vitor Hugo, que são bolsonaristas muito mais próximos do que o próprio Lincoln Portela. Mas o motivo é simples. Colocá-lo nesse posto de vice-presidente da Câmara tem uma função política até para fortalecer o apoio ao presidente Bolsonaro junto ao público evangélico. E Lincoln Portela tem uma força muito especial, tem uma grande proporção, uma projeção, na verdade, muito grande lá no estado dele, Minas Gerais. Karime, Carlão. Cadu, existe realmente alguma proposta aí sugerindo que as universidades públicas cobrem mensalidade? É isso mesmo? Procede. Um absurdo, né, Carlão? Total. Isso daí virou assunto do dia nas redes sociais, viu? Inclusive a Juliette, aquela ex-BBB, que agora é cantora, atriz, enfim, ela fez um movimento em defesa das universidades públicas. Isso ajudou a impulsionar esse movimento em defesa das universidades públicas, né? Trata-se da PEC 206 de 2019. Ela permite que as universidades públicas cobrem mensalidades dos alunos. A ideia, em princípio, é que as instituições usem recursos de mensalidades para ajudar no custeio das instituições, ajudando a pagar conta de luz, conta de água, segurança, enfim, serviços auxiliares ali da atividade das universidades públicas. Mas a gente sabe como funciona, né, Carlão? Um dia esse recurso vai pagar, hoje paga a água, paga a luz, paga o local ali, o aluguel, sei lá do que, a lanchonete, enfim. Mas amanhã vai bancar o laboratório, vai pagar o professor, vai comprar computador, e aí não vai ser mais universidade pública, né? Daí, então, essa campanha contra essa PEC. E vai sempre aumentando, né, também, né? Exatamente, vai tirando das costas aí também a responsabilidade do governo federal de repassar recursos para a educação, principalmente para o ensino superior. Aí que está o jogo, né, Carlão? E essa PEC é de autoria do deputado federal bolsonarista, General Peternelli, do Partido União Brasil do estado de São Paulo. A matéria entrou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas o relator, o deputado Kim Kataguiri, pediu para retirar a pauta para votar na semana que vem.
a gente tem aqui uma fala do deputado Peternelli explicando esse projeto. Vamos ouvir o que ele disse. Muitos têm me perguntado sobre a PEC 206 de 2019. Em síntese, essa PEC prevê o seguinte: universidade pública, quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. Nós mesmos temos o conhecimento de que nas universidades públicas, normalmente acabam conseguindo uma vaga aquelas pessoas que estudaram em escola particular. Então, isso não beneficia o mais pobre. Toda hora nós falamos em distribuição de rendas. Aí nós temos uma oportunidade. E também o grande motivo dessa cobrança é para que, com a mensalidade daqueles que podem pagar, os reitores possam investir em ciência e tecnologia. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal, general Peternelli, do União Brasil de São Paulo, defendendo aí o pagamento das universidades públicas gratuitas. Só que aí ele falou, vai pagar quem pode, quem não pode não paga. Complicado. Mas vai arcar com um custo que é da União, que é de responsabilidade federal, não é, Cadu? Para vocês entenderem o debate da coisa, né? Uma vez um jornalista fala assim, se um projeto ele tem cara de raposa, tem orelha de raposa, tem focinho de raposa, ele é uma raposa. Porque tem intenção, mas é difícil, é utopia, é utópico boa, demais. Mas o propósito, exatamente. É utópico. Não tem boa ideia aí nesse projeto, ainda mais vindo de um deputado que tem alinhamento com o governo do presidente Bolsonaro, que ele tem tido cada vez mais a atitude, né, de tirar recursos do governo da pasta da educação, ainda mais no orçamento do ano passado, que tirou metade dos recursos da educação. O jeito vai ser cobrar dos alunos aquilo que é obrigação dele, né? Agora, se a CCJ da Câmara aprovar a constitucionalidade dessa PEC, Karine e Carlão, porque o objeto é esse, tá? E está em discussão a constitucionalidade dessa proposta. Se for aprovada, se for dito que, olha, tá valendo, a Câmara vai criar uma comissão especial para discutir o assunto com o objetivo de emitir lá na frente, após 30 sessões, um parecer. E se esse parecer for favorável, a votação segue para o plenário. E, claro, o presidente da Câmara pode avocar para si antecipar essa votação. Importante dizer que os estudantes de todo o Brasil, Karine e Carlão, estão de olho nessa PEC. Eu estava verificando o Twitter, as redes sociais, Instagram, todo mundo está fazendo campanha contra essa PEC, torcendo para que ela não passe, porque ela, como eu disse para vocês, ela só tem jeito de justa, mas de justa, meus queridos, não tem nada, como vocês disseram. É difícil. Cadu, para finalizar, vamos falar de eleições. A senadora Simone Tebet agora é a bola da vez da terceira via. Conta pra gente detalhes sobre a movimentação política depois da saída de João Dória da disputa presidencial. Cadu? Karine, Simone Tebet foi confirmada hoje como pré-candidata pelo MDB. Agora, como você disse, ela é a bola da vez, mas vale ressaltar, ela não vai ter vida fácil, viu? Porque o PSDB não resolveu a crise interna tirando Dória da disputa eleitoral. Pelo contrário, o partido transferiu o problema para Simone Tebet, que agora vai ter que provar que tem potencial, que tem capilaridade para subir nas pesquisas de intenção de votos. Hoje, ela tem só 2% dos votos. Quem sabe, com o apoio do PSDB, do Cidadania e do MDB, que fazem parte dessa força, dessa aliança aí da terceira via da direita, digamos assim, ela consiga recursos para, principalmente recursos, né, Karine? Para conseguir fazer uma campanha nos estados e que chegue até o povão. Porque Simone Tebet pode até ter nome, mas muito pouca gente conhece ela. Enquanto isso, segue a briga para saber quem vai ser o vice na chapa. O nome mais forte é do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que reapareceu no cenário político com muita força desde ontem, após a saída de Dória. Ele deu entrevistas hoje dizendo que não pretende ser vice de ninguém, mas a gente sabe, né, que na política tudo muda muito rápido, né? Quem está de olho nessa confusão da terceira via, Karine, é o PT.
O PT, o partido, já chamou Dória para conversar, da mesma forma como fez com o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, no sentido de ter o apoio dele na campanha de Lula, fazendo uma coalizão, chamando para essa aliança aí, da qual também está convidando o PSB, o Avante, entre outros partidos da direita. Lembrando que ambos já foram adversários ferrenhos, né? O Lula e o Dória, ambos já mandaram daqui, outro mandou de lá, teve muita discussão de muitos anos atrás, né? O encontro ainda não aconteceu. Né? Isso é normal. O encontro ainda não aconteceu, mas vamos aguardar para ver se vai dar romance, Carlão. Ok, Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações, querido. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. 6h39 em Manaus, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, você confere. Relatório final da CPI da Amazonas Energia é entregue na Assembleia Legislativa. Esse é o nosso assunto em instantes, daqui a pouquinho. 18 horas. Agora, quando são 6h40, nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje. Hoje é terça-feira e também a madrugada de quarta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 89%. Mix. Olha, um avião de pequeno porte que transportava 3 pessoas fez um pouso forçado na manhã desta terça-feira no rio Urubu, próximo da comunidade Betel, no município de Itacoatiara. Todos foram resgatados sem ferimentos por ribeirinhos, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nesta terça-feira, um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na comunidade Betel, a 30 quilômetros do município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O pouso aconteceu por volta das 9 da manhã no rio Urubu. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. Até o início da tarde de hoje, a aeronave estava parcialmente submersa no rio. Na aeronave monomotor do prefixo C-210 estavam 3 pessoas. O piloto Carlos Miguel Damos Sobrinho, o proprietário do avião José Glécio Pereira de Souza e um tripulante identificado como Raimundo de Souza Maia Filho. Todas as pessoas foram resgatadas por ribeirinhos sem ferimentos. Para o local foram deslocadas viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Todos foram encaminhados para o hospital do município de Itacoatiara. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o deputado estadual Sinésio Campos, presidente da CPI da Amazonas Energia, entregou hoje o relatório das investigações feitas contra a empresa concessionária de energia elétrica, Karime. Carlão, agora o relator da CPI, deputado estadual Carlinhos Bessa, tem até o dia 30 de maio, agora, tá, gente? Semana que vem, para entregar o relatório final. O repórter Hector Silva acompanhou todos os detalhes e traz pra gente agora. Após a empresa Amazonas Energia ganhar na justiça a possibilidade de instalar os novos medidores de energia, o deputado estadual Sinésio Campos, do PT, presidente da CPI da Amazonas Energia, entregou hoje o material coletado desde o início da CPI para o relator do caso, o deputado estadual Carlinhos Bessa, do PV. Para Sinésio Campos, há provas robustas de que a empresa cometeu crimes contra os consumidores no estado do Amazonas. Os levantamentos de provas testemunhais do crime, do desmando, do desrespeito às leis dessa empresa. E agora eu vejo que, tanto na capital como no interior, foi comprovado que essa empresa não é uma empresa séria, é uma empresa que presta um desserviço para a população e ela deve muita para a justiça e, sobretudo, para essa casa. O relator da CPI, Carlinhos Bessa, tem até o dia 30 de maio para apresentar o relatório final da CPI. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h43. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Artemisa, temos aí já uma definição do cenário dos pré-candidatos ao governo do estado, mas e os vices, Artemisa? Já temos aí alguma prévia? Conta pra gente. Boa
noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Ainda não há nada definido, nada de concreto, mas como você disse, podemos fazer aí uma prévia, né, Karime? Bom, vamos começar pelo governador Wilson Lima, do União Brasil. Por exemplo, né, existe uma aliança dele com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, mas essa aliança, por enquanto, é uma aliança institucional. A gente tem visto, inclusive, o governador, né, em vários momentos com o prefeito de Manaus. Nós podemos citar, inclusive, no programa agora Asfalta Manaus. Os dois dividem aí o palanque, mas o Wilson Lima, ele quer mais. Ele quer que essa aliança se estenda justamente para as eleições desse ano. Ele quer ampliar essa aliança. Mas Davi, por enquanto, né, e isso se tornou público, ele disse que não abre mão de indicar o vice para o governo do estado do Amazonas. E entre os nomes, nós podemos lembrar aí, né, do nome de Sabá Reis, ele que foi secretário municipal de limpeza pública, se filiou no Avante esse ano, e também a Chádia Frache, que foi secretária municipal de saúde. Bom, em relação aos dois, o que pesa é justamente aquela situação do fura-fila, em que os dois furaram fila, foram vacinados, entre outras pessoas, tomaram a vacina da Covid-19. Em relação à Chádia, pesa ainda que ela está na mira do Ministério Público, a gestão dela, a administração dela. Mas mesmo assim, a Chádia foi cotada essa semana para substituir a filha do prefeito Davi Almeida na chapa federal. A Fernanda Ariel, ela desistiu então da candidatura este ano na chapa federal por um projeto pessoal. Ela postou nas redes sociais em relação à conclusão da faculdade de medicina. Nessa disputa para a chapa federal, nós temos ainda os vereadores Lissandro Breval, Marcel Alexandre, Marcelo Serafim e o ex-prefeito de Manaus, Issa Abraão. Mas voltando aos vices ao governo do estado do Amazonas, nós temos ainda a indicação do nome de Tadeu Souza, que é ex-secretário da Casa Civil, e Marcos Rota, que é vice do prefeito Davi Almeida. Bom, Davi tem toda uma cautela em relação, né, a quem ele apoiaria, pelo menos até agora, né? Ele conversou, inclusive, com outros pré-candidatos ao governo do estado do Amazonas, chegou a conversar com o senador Eduardo Braga, também com o ex-governador Amazonino Mendes, até porque a gestão dele tem sido bem aceita. E existe o perigo da imagem dele vinculada ao do governador Wilson Lima, já que o Wilson é réu no Superior Tribunal de Justiça. E ainda pesa também a questão do sonho, né, do prefeito de Manaus, ele que sonha ainda ser governador do estado do Amazonas, não nessa eleição, mas para a próxima, voltar a ser governador do estado novamente. Mas internamente se comenta nos bastidores que esse noivado deve sair sim. E talvez dizem que pode se tornar público, inclusive, essa semana, nessa quinta-feira, dia 26 de maio. Se isso ocorrer, vai contra tudo aquilo que Davi Almeida falou. Ele disse que só diria, né, no dia, em julho, né, no período da convenção partidária. Bom, se houver esse noivado, o que a gente prevê é que o desfecho desse casamento não seja muito bom, viu? Karime, Carlão e ouvintes. Por quê? Como já citei aqui, o Wilson é réu no Superior Tribunal de Justiça, né? Agora, em junho, do dia 28 de junho ao dia 1º de julho, nós teremos as oitivas aqui no estado do Amazonas. Enfim, o Superior Tribunal de Justiça deve ouvir 124 pessoas entre testemunhas e réus, e o governador será ouvido no dia 1º de julho. Bom, e ainda pesa também a perícia nos computadores da Secretaria de Estado de Saúde. Bom, saindo de Wilson Lima, agora vamos falar do líder nas pesquisas para o governo do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, do Partido Cidadania. Quem será o vice? Qual a aposta para o vice de Amazonino Mendes? Bom, eu entrei em contato com algumas pessoas
na federação, entre Cidadania e PSDB, de 10 pessoas, 9 apostam no nome de Humberto Miquiles. Humberto Miquiles é filho da primeira senadora, né, no Brasil, Eunice Miquiles. Ele foi 5 vezes deputado estadual pelo Amazonas, prefeito de Maués, no interior do Amazonas, e também foi deputado federal. No meio político e na sociedade, é considerado um nome forte, com uma trajetória relevante para o estado do Amazonas e ainda tem um nome limpo, né? Sem escândalos na política. No lançamento da pré-candidatura de Amazonino Mendes, ele esteve presente durante toda a reunião e, segundo pessoas próximas ao pré-candidato ao governo, Humberto Miquiles tem estado praticamente diariamente na casa do ex-governador Amazonino Mendes, no Tarumã, na Zona Oeste. 99,9% de certeza, viu, Karime Carlão? Só não digo 100% porque na política tudo muda no final do segundo tempo. É verdade. Já Eduardo Braga, conversei com ele essa tarde. Por enquanto não há nada definido, mas ele está animado, viu? Movimentando, inclusive se movimentando mais, indo ao interior do Amazonas, até porque nas pesquisas, né, ele é o segundo colocado e existe grande possibilidade dele chegar ao segundo turno com o Amazonino Mendes, mas por enquanto não se comenta nada sobre o vice dele e nem sobre o lançamento da pré-candidatura também. Conversei ainda esta tarde com os pré-candidatos ao governo, Ricardo Nicolau do Solidariedade, Carol Braz do PDT e Marcelo Amil do PSOL. Bom, todos afirmaram que o vice só será definido na convenção partidária em julho. Karime Carlão. Artemis, o deputado Wilker Barreto esteve em Anori, que é o interior aqui do Amazonas, e segundo ele, a estrada que liga Anori a Codajás está abandonada. E as obras dessa via ficaram só na promessa? Mais uma promessa, Tê? Conta aí. Exatamente, só na promessa, viu, Carlão? Anori fica a quase 200 quilômetros em linha reta aqui da capital amazonense. Em 2018, houve a promessa de campanha, né, pelo governador Wilson Lima, de que ele iria ali asfaltar, enfim, a ligação, né, do município de Anori, dessa estrada, ligando Anori a Codajás. Mas, pelo jeito, ficou na promessa, assim como a M010, já que essas estradas estão intrafegáveis, né? Só que o deputado Wilker também esteve, né, no município esse mês e o governador Wilson Lima também esteve no dia 13 de maio. E aí o deputado Wilker Barreto resolveu fazer essa denúncia. Vamos acompanhar então o vídeo dele? Quem, se você estiver pelo Instagram e pelo YouTube, vai poder acompanhar o vídeo. Meus amigos, eu estou aqui em Anori. Exatamente aqui na estrada Anori Mato Grosso. Aqui liga também Anori e Codajás. Olha o estado que se encontra aqui essa avenida. O Wilson esteve aqui dia 13, só que tem um detalhe, ele esteve aqui em 2018 prometendo a mesma estrada. 3 anos e meio se passou e o Wilson Lima veio aqui prometer a mesma coisa. Eu pergunto, para onde está indo o dinheiro do contribuinte? Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Wilker Barreto do Cidadania e ele novamente faz, né, essa cobrança aí em relação às obras ali da estrada de Anori e Codajás, né? E a gente pode até fazer uma comparação também com a M010, né, já que a gente tem vivido essa situação, as obras que estão paralisadas ali na M010. No site do governo diz que está em andamento, mas não é isso que os taxistas, que os motoristas, enfim, que a população que precisa, né, trafegar ali na M010 tem vivenciado. Não é isso mesmo, Karime Carlão? Isso aí, Artemisa, muitíssimo obrigada pelas... dinheiro, né? Pois é, vai indo o dinheiro. A gente teve reportagens sobre isso aqui. A justiça tem que interferir sempre para que saia alguma coisa, para que essa gestão cumpra, né, com alguma as obrigações. Ação. Exatamente. Artemisa, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h53. 18 horas.
Olha, escuta esse dado que é alarmante, hein? Aqui no Amazonas, pelo menos 4 crianças são abusadas sexualmente todos os dias. Somente em Manaus, no período de abril do ano passado, abril desse ano, foram constatados aí 1.557 casos de abuso. Um absurdo, né, Carlão? Total. E justamente para discutir melhorias e proteção de crianças, membros do Comitê de Combate à Violência Sexual contra Menores estiveram reunidos na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes. Dados do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Amazonas apontam que somente em Manaus, no período de abril do ano passado a abril de 2022, foram constatados 1.557 casos de violência contra crianças e adolescentes. Estes números levam a um índice de 4 crianças abusadas por dia só aqui em Manaus. Estes casos foram registrados na Delegacia Especializada de Apuração a Crimes contra a Criança e o Adolescente. Para discutir sobre o assunto, membros do comitê estiveram na Assembleia Legislativa do Amazonas e relataram as dificuldades em combater a exploração sexual e infantil, principalmente no interior do Amazonas. O secretário executivo da Caritas Arquidiocese, Afonso Brito, destacou a questão estrutural é um dos maiores desafios. Nos municípios a gente tem dificuldade com as delegacias, às vezes não tem estrutura, às vezes tem só 2 pessoas, 2 policiais para dar conta de tanta demanda. Já Sandra Loiô, integrante da Rede Um Grito pela Vida, aproveitou a sessão de tempo concedida na Assembleia Legislativa do Amazonas para fazer um apelo quanto ao fortalecimento dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Aqui em Manaus a gente consegue ter todas as organizações e instituições que fazem parte do sistema de garantia de direitos de proteção à criança e adolescente. Quando nós chegamos nos municípios, essa rede de proteção não tem todas as instituições, todas as organizações. Isso dificulta muito o trabalho, dificulta também a denúncia. As pessoas têm medo. Geralmente, quando acontece abuso sexual de criança e adolescente nos municípios, é por alguém que tem poder, é por alguém muito conhecido. Os parlamentares aproveitaram o momento para destacar a importância de debater o assunto dentro da Assembleia Legislativa, dadas as questões sociais, geográficas e de infraestrutura em todo o Amazonas, como relatou o deputado estadual Tony Medeiros e a parlamentar Terezinha Ruiz. Somente 10% dos casos são denunciados. Então o problema é muito maior do que se mostra, muito mais gigante do que nós imaginamos. Que este assunto seja uma pauta permanente da Assembleia Legislativa do Estado devido à sua importância. Somente a união de todos nós, como disse o deputado Tony Medeiros, que tem que ser uma causa constante, permanente, esclarecimento, cobrança, punição, gente. As iniciativas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes ganham força no mês de maio devido à campanha Maio Laranja, que visa dar visibilidade ao assunto, além de promover a conscientização e debater sobre a temática. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 57 minutos em Manaus. Você é no melhor mix do Brasil. Vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva de tarde à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima também não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 40% e 83%. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,14% e fechou cotado a R$ 4,81. O euro fechou em alta de 0,57%, cotado a R$ 5,16. O Bitcoin fechou em alta também de 0,26% aos R$ 142.195. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,71% aos 110.345
pontos. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado uma prévia da inflação oficial do país, desacelerou 0,59% em maio, na comparação com o mês de abril. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE e revela que esse é o maior índice para o mês de maio desde 2016. E no acumulado do ano, o índice apresenta alta de 4,93%. Segundo o IBGE, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram aumento nos preços, exceto a habitação, que registrou queda de menos 3,85%. A maior alta veio do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, que subiu 2,19%. E os itens de maior influência no grupo de maio foram os produtos farmacêuticos, com aumento de 5,24% nos preços. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Advocacia Geral da União atacou um dos maiores argumentos usados na defesa da Zona Franca de Manaus. Na verdade, atacou um dos fatores da própria existência do modelo, a distância dos grandes centros econômicos. O ataque foi feito no recurso contra a decisão que suspendeu os decretos que reduzem o IPI de produtos do Polo Industrial de Manaus. A Advocacia Geral da União afirmou que a grande distância de Manaus não é mais um fator capaz de inibir o desenvolvimento da região. O Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, que criou a Zona Franca de Manaus, considera no seu artigo 1º os fatores locais e da grande distância dos centros consumidores. Só faltou a Advocacia Geral da União dizer que as dificuldades de logísticas no Amazonas acabaram, que as distâncias diminuíram e que agora temos estradas, ferrovias e outros meios abundantes para o transporte. Esses argumentos contra a Zona Franca não podem passar despercebido das lideranças políticas do Amazonas, pois significam dizer que a região praticamente já não precisa mais da Zona Franca de Manaus, o que absolutamente não é verdade. 18 horas. Agora 7 em ponto, Karime, finalizando aí mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.